Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje comigo, o nosso amigo Gabriel, substituindo aqui o Gian hoje. Tudo bom, Gabriel? Certo? Bom, vamos lá. Um aviso antes da gente começar. Eu vou fazer uma palestra sobre aura e chakras aqui no auditório da rádio na segunda-feira, dia 17 de fevereiro, às 19h30, aqui no térreo da Avenida Paulista 2200, no auditório da Rádio Mundial, bem no térreo. A Rádio Mundial é em frente à estação Consolação do metrô, em frente à Banca Bruno, 2200, Avenida Paulista, no térreo, 19h30, eu estarei fazendo uma palestra no auditório da rádio sobre aura, chakras, e vocês que vêm escutando os últimos programas em que eu falei muito de chakras secundários, venham conhecer os chakras principais, as cores da aura, as repercussões energéticas, numa palestra toda ilustrada, com muitas imagens no multimídia, na projeção de imagens. E aí, vocês podem vir conhecer também aqui o auditório da rádio, que é muito bonito. A rádio está ativando um circuito de palestras novamente. Todas as segundas-feiras terá um apresentador da rádio com seus temas às 19h30, fazendo palestras gratuitas aqui na grade da rádio, tá bom? Então, 17 de fevereiro, segunda-feira, 19h30, Avenida Paulista 2200, no térreo, aqui na Rádio Mundial, uma palestra sobre aura e chakras, das 19h30 em diante, tá bom? Vamos lá. Em relação ao último programa ainda, ficou faltando falar na questão dos chakras secundários, um chakra que fica na região das costas, ele fica na parte esquerda das costas, quase que em cima do pulmão, um pouco acima, perto do úmero. Por isso, dentro da área espírita, esse chakra foi chamado de chakra humeral, muito citado em trabalhos de cromoterapia, muito citado em livros que tratam de mediunidade, porque o chakra humeral é responsável pelo acoplamento extrafísico de uma entidade. Quando vai fazer o fenômeno mediúnico, acopla energeticamente, quando a mediunidade está em torno, espacialmente falando, o espírito não entra no corpo, ele acopla energeticamente, muito embora a mediunidade tenha muitas nuances diferentes. Em alguns médiuns, essa conexão pode ser mente a mente, de corpo mental a corpo mental, com seu mentor, que espacialmente nem está no mesmo plano, mas interplanos. Então essas comunicações variam muito. Quando a comunicação é mais espacialmente próxima do médium, em que o mentor está próximo e o médium, e eles têm uma conexão mediúnica, muitas vezes na psicografia, principalmente, o chakra humeral é conectado pela entidade comunicante. Também na psicofonia pode acontecer com frequência. Rola tanto a ativação do chakra humeral nas sessões espíritas clássicas, quanto nos diversos trabalhos mediúnicos da Umbanda. E é chamado chakra humeral, situado naquela região que antigamente era chamada de omoplatas e que hoje é chamada de escápulas, do lado esquerdo, em cima do pulmão esquerdo, um pouquinho para cima. Esse ponto se ativa, ele às vezes esquenta, arde, dá arrepios, solavancos e uma série de sensações decorrentes. Então ficou faltando falar do chakra humeral no domingo passado, então hoje estou completando a informação. Para quem quiser aprofundamento, entra na internet e clica chakra humeral, U-M-E-R-A-L, chakra humeral. Lembre-se, húmero, do osso húmero, que você vai, por derivação, falar de humeral, e aí tem muitas coisas na internet que vocês podem pesquisar sobre esse chakra, tá bom? Bom, outra coisa, muitas pessoas estão fazendo perguntas nos comentários do programa no canal do YouTube. Eu não tenho como responder individualmente perguntas no YouTube, porque eu não tenho tempo para isso, para individualmente ficar respondendo. E eu, cada vez mais, estou entrando menos na internet. Eu entro para trabalhar, pesquisar, jogar material, mas eu não fico na internet
eu procuro fazer diversas outras coisas, não tenho redes sociais, tenho um Instagram que o meu amigo Vladimir cuida para mim, eu não tenho Facebook, eu não dou consultas individualizadas, eu trabalho com 400 a 500 pessoas por semana nas diversas atividades que eu faço, então o desgaste já é grande e eu trabalho em relação a público, né, coletivo, não em relação a algo pessoal. Então, eu posso responder uma coisa ou outra aqui no próprio programa, em relação aos comentários que eu ver lá, mas não tem como responder tudo e nem individualizar respostas, porque aí eu vou atender uma pessoa e o programa tem milhares de ouvintes que querem informações no sentido mais geral, tá bom? Mas aqui eu vou respondendo, na medida do possível, algumas coisas. Vocês que estão assistindo, estão vendo que eu ainda estou com o tampão no olho esquerdo. Eu talvez tenha que ficar com esse tampão durante um mês até o meu olho se recuperar completamente, né? Estou fazendo um tratamento para evitar ter que operar esse olho. É um problema que eu tenho de nascença, né? Congênito nesse olho, e de vez em quando ele dá uma inflamada e dessa vez pegou novamente, e eu estou tentando fazer um tratamento com cuidado, não deixar bater claridade no olho para não prejudicar a recuperação. Por isso estou usando esse tampão por enquanto. Bom, eu anotei algumas das perguntas para responder aqui. E nesse primeiro bloco eu vou falar um pouquinho sobre experiências fora do corpo, tá? E no segundo bloco nós vamos ver aquele texto do Ho'oponopono, né? Que eu prometi já de programas anteriores, e um texto celta lindíssimo, tudo isso permeado por belas músicas, isto no segundo bloco. Vamos lá. Me perguntaram se é possível ocorrer iniciações fora do corpo, processos iniciáticos, provas iniciáticas. Para entender isso, vamos compreender como é que são as iniciações no plano físico. Nas tradições herméticas, sempre se falou de um calouro, um candidato, um neófito, alguém interessado em aprofundar os arcanos, os mistérios, a parte esotérica, levantar o véu, né, e atravessar e aprofundar a parte espiritual. Classicamente, o neófito tem que ser testado em algumas provas, passar por algumas experiências para mostrar profundidade, para aguentar o tranco de uma grande transformação causada, então, pelos processos de conhecimento que toda a área hermética propicia. Então, o candidato para ser experimentado, ele não bastava só querer, ele tinha que passar por diversas provas iniciáticas, chamadas por então iniciações. Essa palavra vem do verbo inir, que significa ir para dentro, ou seja, você está fora, você quer ir para dentro do templo, então inir, entrar lá dentro do templo. Um mestre daquela tradição submeterá a pessoa a esses testes, vendo então a profundidade dela dentro daquela área, ele poderá admiti-la dentro do contexto ou reprová-la. Então, a pessoa entrou, foi para dentro da estrutura. Dentro da estrutura iniciática, vão ensinar para ela que o verdadeiro templo é no coração dela. Entrar no próprio coração e descobrir, ou melhor, redescobrir a si mesmo. Então, o verdadeiro inir, a verdadeira iniciação é aprender a se autoconhecer, é despertar no tempo do coração e daí ir fluindo pelas diversas etapas de conhecimento, que são sempre infinitas, porque, na verdade, todos nós somos neófitos, calouros do todo, do eterno que está em tudo, sempre aprendendo, né? Sempre indo em frente. Só o todo é o grande mestre, o grande hierofante, como era chamado nas tradições herméticas. Então, essas provas iniciáticas, características do Velho Egito, da Velha Grécia e daí por diante, elas testavam a têmpera do candidato. Então, quando alguém assomava no átrio do templo, um dos mestres realizados daquela tradição observava a aura da pessoa para ver se a aspiração espiritual dela era verdadeira, era honesta, era real, e não uma coisa do ego dela querendo jogar numa espécie de brincadeira mística ou esotérica. Então, quando o candidato chegava, havia uma pergunta que era feita, que era mais ou menos o seguinte: o que move a você querer levantar o véu desses mistérios e aprofundar? Você quer desenvolver poder para se vingar dos seus inimigos? Então vá embora, que aqui não é para isso.
Porém, você quer desenvolver sabedoria para perdoar quem te feriu e aí aprofundar e ficar em paz com você mesmo, entra que aqui é a sua casa. Então não havia dúvidas quanto aos objetivos, que eram conscienciais. Era o despertar da consciência, a melhoria do caráter, o progresso consciencial, o avanço na senda. E, naturalmente, que uma pessoa egoísta ou leviana não conseguiria têmpera profunda e força para atravessar esses trâmites iniciáticos. Então, o candidato mostrando condições seria submetido a diversas provas que não cabe aqui hoje eu explicá-las em detalhes. É muito complexo explicar isso sem mostrar imagens. Então, a pergunta é se ainda ocorrem provas iniciáticas fora do corpo. Sim, eu passei por diversas delas. Mentores extrafísicos aproveitam a oportunidade que o sono dá todas as noites para os encarnados, eles se desprendem para fora do corpo, os mentores interagem com essas pessoas projetadas fora da matéria, levando-as para templos extrafísicos e submetendo-as a testes extrafísicos, que também são iniciações, só que realizadas durante o sono fora do corpo. É minha opinião, a partir de tudo que eu já passei, que as grandes iniciações são feitas fora do corpo e que as iniciações que eram feitas aqui, no plano físico, e que são feitas até hoje em grupos herméticos, elas são apenas uma parte, a ponta do iceberg, porque a nossa verdadeira origem não é o plano físico. Aliás, todo iniciado aprende isso, não é isso? A nossa origem é o universo. Então é claro que iniciações profundas são feitas em outros níveis, e não somente na limitação da matéria. Aqui embaixo é apenas para quebrar a casca do ego, para a gente se abrir e buscar profundidade, para ampliar horizontes para as estrelas. Então, para acessar as estrelas, não dá para fazer isso com o corpo físico no momento. Dá para fazer com os corpos mais sutis, durante as experiências fora do corpo. Eu passei por diversos trâmites iniciáticos fora do corpo, conheço amigos que trabalham nessa área que também passaram. Agora, tudo isso vai de a lei de sintonia espiritual, semelhante atrai semelhante. É claro que muitos de nós que trabalhamos com essas áreas todas, provavelmente, em muitos casos, vivemos experiências semelhantes em outras vidas e apenas estamos dando sequência em mais uma vida. E não somente em vidas anteriores, mas também nos períodos entre as vidas. Quando nós desencarnamos, passamos um tempo extrafísico e, posteriormente, vamos descer para uma nova experiência. Então, nesse interregno entre a última experiência e a nova reencarnação à frente, nesse período, muitos espíritos desencarnados se preparam, fazem cursos extrafísicos, são testados profundamente para que, posteriormente, quando desçam a matéria, exerçam sua missão, o seu dharma, o seu trabalho, a sua programação reencarnatória e cumpram na matéria tudo aquilo que estudaram e aprofundaram no plano extrafísico antes da descida no corpo mais uma vez. Então, existem iniciações na matéria, existem iniciações durante as saídas do corpo e existem iniciações no período extrafísico quando estamos desencarnados e também aprofundamos outros graus e níveis enquanto estamos no período extrafísico, tá bom? E é engraçado que muitas vezes quando eu citei para amigos meus ocultistas de várias áreas que haviam iniciações fora, aí eles me diziam assim, você já foi iniciado lá, só falta ser iniciado aqui. O pessoal não entendeu que a iniciação aqui é a menor parte e que a grande parte dela é feita fora do corpo. Não era que quem faz iniciação fora do corpo tem que fazer cá embaixo. É que quem faz iniciação cá embaixo que trate agora de fazer fora do corpo para incrementar e aprofundar seu direcionamento estelar. Então, a saída do corpo propicia uma extensão de tudo que se faz aqui para o outro lado. E tudo que a gente faz do outro lado, a gente traz para cá e acaba de tabela repercutindo no corpo físico. Então, vivemos duas vidas simultaneamente. Uma dentro do corpo na vigília, a outra fora do corpo durante o sono. Ocorrem iniciações nos dois casos, no nível intrafísico e no nível extrafísico. E o que eu desejo para vocês todos, estudantes espirituais de todas essas áreas,
é que vocês sempre busquem o melhor, sempre busquem despertar a própria consciência, sempre indo em frente, sempre lembrando que completo é só Deus, só o todo sabe tudo. Nós estamos numa senda infinita, sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo, e cada vez melhor e sempre indo à frente. Vamos lá. Perguntaram também, e essa pergunta ela é bem básica, mas eu compreendo a dúvida de muita gente. As saídas do corpo sempre foram envolvidas em muitos mistérios. Muita gente falando de mitos, de possibilidade da pessoa morrer durante uma saída do corpo, ou de que uma entidade entraria no corpo dela enquanto ela estivesse fora. Tudo mito, pessoal. E aí a pessoa fala, mas uma pessoa que morre durante o sono não poderia estar fora do corpo e morrer? Gente, uma pessoa morre durante o sono de diversas causas fisiológicas. Por exemplo, paradas cardiorrespiratórias durante o sono. Isso é mais comum do que se pensa. Quais são as causas dessas paradas? Apneia noturna, problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, colesterol alto, diabetes, pressão alta, um monte de coisa pode causar problema durante o sono e o corpo travar, parar. E, em função disso, a pessoa é expelida para fora do corpo de vez. Ou seja, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que vai causar a saída do corpo, definitiva no caso. Aí a pergunta que alguém faz, mas não poderia alguém que morreu dormindo estar fora do corpo quando o corpo teve uma parada cardíaca? Sim, é possível, mas se a pessoa estivesse dentro do corpo, ela morreria do mesmo jeito, porque é a parada cardíaca. Estando fora, durante uma parada cardíaca, já está meio caminho andado, já está com um passo dado para o lado de lá, é só cair fora. Como diriam os amigos meus yogis, vaza on. Ou na Umbanda, canta para subir. Ou nos meios espiritualistas, entra na luz. Agora, se a pessoa estiver dormindo e tiver um ataque cardíaco, ela desencarna, vai para fora. Se ela estiver fora durante a parada cardíaca, a saída do corpo não tem nada a ver com a parada. É a parada que vai manter a pessoa fora. E aí o processo vai dar na mesma, ela estando dentro ou fora. Se houver uma parada cardiorrespiratória definitiva, ela vai cair fora de vez para o lado de lá. Isso não tem nada a ver com saída do corpo. Tem a ver com as condições do próprio corpo. Lembrando que todo mundo, uma hora, tem que sair do corpo de vez. Nosso tempo aqui não é definitivo. Vocês sabem disso. É temporário, tá bom? Vamos lá. Me perguntaram também, e isso é um grande mito, pessoal. Olha... E a outra coisa, só complementando a pergunta anterior, dizem que uma pessoa pode morrer se sair do corpo. Tá, se pessoas... Gabriel, se uma pessoa morresse ao sair do corpo, não existiriam livros de saídas do corpo escritos por pessoas que saem do corpo, porque se elas tivessem morrido, elas não teriam voltado para escrever nada. Tá correto meu raciocínio? Nem estaria aqui como eu no programa contando algo. Essa noite mesmo tive uma experiência dessas. Não morri nem nada, eu voltei para o corpo e lembro. Acho que isso é uma coisa natural. E muitas pessoas que trabalharam com saída do corpo ficaram até com idade avançada, publicando seus materiais. Ou seja, a saída do corpo não mata. O que mata alguém é estar dentro do corpo, que inevitavelmente vai levar a pessoa a sair um dia por ocasião da morte. Então, tem muito mito em cima. Outro dos mitos tão comentados... E isso principalmente na área da Umbanda e na área espírita, é onde as pessoas me fazem mais perguntas da natureza do que eu vou comentar agora. Tipo assim, para a gente sair do corpo, precisa ter permissão dos mentores, dos guias espirituais? Eu digo para vocês com convicção, não. A saída do corpo é natural. Ela ocorre durante a baixa cardiorrespiratória que rola durante o sono, ou estados alterados da consciência, ou transes anímicos ou mediúnicos, tá? Ela ocorre porque o batimento cardíaco está mais tranquilo, a respiração, as ondas cerebrais mais relaxadas, no sono profundo, ondas delta, principalmente. Então, os laços energéticos que prendem o corpo espiritual à matéria se afrouxam, a aura se abre e o corpo espiritual é ejetado temporariamente para fora do corpo durante o sono. 90% das vezes a pessoa fica pairando por sobre o corpo inconsciente, porque existem 3 níveis de experiências: inconsciente, semiconsciente e consciente. Então, sendo a maioria inconsciente, a pessoa paira por sobre o corpo, né? O corpo espiritual captando as energias universais, recarregando as baterias durante o sono,
tempos depois encaixa, esse encaixe e desencaixe tem a ver com o padrão de ondas cerebrais que durante o sono se alteram nos ciclos do sono, tá? Não tem como explicar isso aqui hoje para vocês, precisaria de um gráfico para mostrar. Então, você vai dormir, o sistema baixa, a aura abre e você flutua para fora. Não é necessário permissão de ninguém no universo para que isso aconteça. É fisiológico, como não é necessário permissão de ninguém para você respirar, comer, beber, dormir e se expressar. Agora, essa saída limitadíssima dentro da aura do corpo, a pessoa dormindo inconsciente por sobre o corpo humano. Então, quando se fala que todas as pessoas saem do corpo durante o sono, na literatura espiritual em geral, é verdade. Isso levou a um engano de muita gente achar que durante o sono ela fica no plano espiritual interagindo o tempo inteiro. Não. Na maioria das vezes, a pessoa fica pairando inconsciente sobre o corpo. Tecnicamente, ela está fora do corpo, mas está inoperante para outras realidades porque ela não está consciente. Então, a saída do corpo, ela rola durante todas as vezes que a gente dorme, mas é uma saída limitada por sobre o corpo em torno da aura humana. Ok, pessoal? Agora, em vários casos, mentores podem interagir com as pessoas tentando despertá-la, quando já há uma predisposição da pessoa para estudar, trabalhar, aprofundar, se iniciar, fazer alguma coisa espiritual, que ela já faz na vigília. Durante o sono, os mentores vão interagir com ela, levando-a para outros planos e despertando extrafisicamente a sua lucidez. Aí, a coisa muda de figura e entra o que eu falei antes, as iniciações, os trabalhos durante o sono. Mas isso não é com a maioria. A maioria dos casos, a pessoa flutua por sobre o corpo e fica sonhando com as coisas do dia a dia. Aqueles que aprofundam algo e que já na vigília já quebram um pouco do padrão de inércia da consciência na matéria, esses também buscam despertar fora do corpo e os mentores extrafísicos os ajudam. Então, saída do corpo não precisa permissão, basta a pessoa dormir, mas é uma experiência inconsciente. Ela pode despertar, flutuar, atravessar a parede, ver em torno ou galgar outros níveis extrafísicos de acordo com o padrão energético e espiritual dela mesma. Semelhante atrai semelhante. Uma pessoa com a vibração X é atraída para um subplano extrafísico com vibração X. Uma pessoa com vibração Y é atraída para um subplano Y extrafísico correspondente. Isso é do jogo, não precisa dos mentores autorizarem. É atração e vibração. Entretanto, para que haja acesso a planos mais altos, a iniciações extrafísicas, aprendizados e frequentar níveis extrafísicos sutis para aprofundamento, aí precisa da ajuda dos mentores, porque sozinho, para chegar nesses planos, é mais difícil. Então é melhor ter uma ajudinha, vamos dizer assim, uma assessoria, né, para poder conduzir, ter um guia para guiar a jornada, é sempre melhor. Então, é claro que esses guias vêm em função do próprio trabalho da pessoa, a sintonia dela e o que ela já está buscando na própria vigília. A permissão a gente dá quando a gente busca a luz e o bem. Então, semelhante atrai semelhante, seres maiores também nos veem e nos ajudam a progredir. Isto não significa permissão X ou Y, isso é sintonia. Então, quebrem esse medo de que para sair do corpo tem que ter permissão dos guias. Não tem que ter, não. Você sai do corpo porque você está dentro. Um dia você entrou, um dia você sai. Agora, acesso a outros níveis, entrar em outros planos, frequentar grupos extrafísicos, vai precisar de permissão das pessoas que conduzem esses trabalhos do lado de lá. No caso, mentores extrafísicos. Aí sim. E no caso de médiuns, seja de que área for, que trabalham pela psicofonia e fazem trabalho de cura cá embaixo, é claro que tem que haver uma permissão no seguinte sentido. Vamos imaginar o Gabriel. Gabriel participa de um grupo, é um médium de cura muito bom. Então, durante o sono, o Gabriel fica concentrado no tio dele que já desencarnou um tempão. O Gabriel gostaria de visitar o tio dele durante o sono. Durante o sono, quando o Gabriel sai do corpo, os mentores levam ele para dar passe num monte de gente que não está bem. Não vão levar ele para ver o tio, coisa nenhuma, porque primeiro o trabalho dele, ou seja, ele não vai ter permissão de ir para o ambiente que ele quer, porque os guias vão direcionar ele na direção do trabalho ao qual ele já participa. Nesse caso, há uma permissão e os mentores, eles têm que orientar a pessoa para o que seja melhor para o trabalho grupal. Agora, individualmente, não é necessário permissão para a saída. Agora, durante a saída, dependendo das circunstâncias, tem ambiente que a pessoa pode ir por ela mesma, tem outros que vai precisar dos mentores abrirem espaço e sintonia para ela
introduzindo em níveis mais altos. Ô Gabriel, quanto tempo? Já acabou o primeiro bloco? Você aprendeu com o Jean a adiantar o relógio, rapaz? Caramba, eu não expliquei quase nada. Olha, gente, tem mais um monte de coisa aqui que no próximo programa eu vou dar sequência nessa parte da saída do corpo, porque no segundo bloco temos 2 textos lindos para compartilhar com vocês, tá bom? Já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Estamos aqui na Avenida Paulista, 2200, primeiro andar, nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Bom, Gabi, tudo em cima aí, Gabriel? Podemos seguir? Tá bom, vamos lá. Seguinte, pessoal, sobre a palestra que terá aqui no dia 17, a Samira me informou aqui, tem 2 telefones para vocês ligarem para reservar vaga, porque o auditório cabe 140 pessoas. Então, se vier muita gente, pode ocorrer superlotação, como já ocorreu em outras ocasiões. Então, precisa ligar antes aqui para a rádio. Então, pode ligar para o telefone 3171-0373. Vou repetir, 3171-0373. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp, que é 94701-9435. Vou repetir, 94701-9435, caso queiram mandar um WhatsApp, 3171-0373. Ou para mandar o WhatsApp, 94701-9435. Precisa reservar a vaga para garantir a entrada às 19h30, dia 17, segunda-feira, aqui na Mundial, no térreo da Avenida Paulista 2200, palestra sobre aura e chakras. Estaremos aqui e vai ser muito legal para vocês que vierem, tá bom? Outra coisa importante ainda, antes de eu reiniciar o programa. Como eu havia mencionado em programas anteriores, eu estarei no Japão a partir do dia 1º de maio, fazendo algumas palestras. Eu vou fazer uma palestra dia 3 sobre ataques extrafísicos e autodefesa, e depois, no dia 5, uma sobre experiências fora do corpo. Também vai ter uma outra com temas agregados que eu vou fazer para um outro grupo lá em privado. Então, são 3 atividades lá, eu vou ficar por volta de 10, 11 dias. E quem quiser informação, quem está organizando tudo é o Ricardo de Suzano, que também vai viajar comigo para lá. É ele que está organizando tudo lá com o pessoal do Japão. Quem quiser informação, ou liga ou manda um WhatsApp para ele. Aqui do Brasil é 11, São Paulo, tá? É 97391-1500. Vou repetir, 97391-1500, código 11 de São Paulo. Ricardo, podem mandar um WhatsApp para ele, porque ele vai passar os dados dos lugares onde eu estarei. Em Saitama, eu não me lembro agora, sinceramente, o nome da cidade, se é Jonjo, não lembro agora, o Gabriel, mas o Ricardo informa para vocês. Eu sei que é em Saitama, e quem estiver aí no Japão, quiser aproveitar essa oportunidade, fala lá com o Ricardo, ele passa todos os dados para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos ver 2 textos que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês, permeado por músicas lindas, tá? O primeiro texto é um texto celta que eu escrevi. A parte celta me é muito cara ao coração, por causa de vidas passadas lá, entre os celtas. Para mim é muito forte essa vibração. Eu sei que para muitos de vocês também é uma coisa lúdica de coração. E eu escrevi um texto chamado Palavras para Lembrar dos Presentes da Presença. É o seguinte... todas as cosmogonias falam de um ser criador que está em todas as coisas. O que muda é o nome e o enfoque que cada cultura dá em cima dessa presença maior em todas as coisas, Deus. Dentro da cultura celta, você não tinha uma corporificação de um Deus central, mas se falava de algo muito presente na natureza. Se chamava a presença que está em tudo. E onde era mais forte essa presença? Na natureza. Por isso os rituais celtas eram feitos embaixo dos carvalhos, eram feitos perto das nascentes de água e em locais de natureza. Então, falava assim, a presença
que está em tudo, aquela presença que abençoa nossa vida, aquela presença que inspira nossa jornada, a presença, que seria igualzinho o conceito hermético de o todo que está em tudo. Então, a presença. Havia uma expressão que os celtas usavam, o Gabriel está prestando atenção, ele gosta do assunto, que os celtas usavam, que era tipo assim, o assombro da presença. Ô Gabriel, quando a gente é pego de surpresa com algo lúdico, né, por exemplo, principalmente aqui em São Paulo, você fala assim, que arraso, né? Caramba, ó, que legal. Sabe, uma expressão assim de algo, por exemplo, você vê um pôr de sol, você fala, uau, que arraso esse pôr de sol, que fantástico, que maravilha. Quer dizer, uma expressão, isso em sânscrito era chamado que assombro, não o assombro de assombrado, de uma casa mal assombrada, simplesmente algo que fez você quedar, algo que desarmou sua consciência. Tipo, Gabriel, você sobe o alto de uma montanha e olha um pôr de sol ou o momento da aurora, o nascer do sol. É emocionante. Você já pode ter visto aquilo milhares de vezes, mas é emocionante. Quer dizer, olhar o brilho do sol na linha do horizonte, sobre o mar então, no alto de uma montanha, você fala, uau, que arraso. Um celta falaria assim, que assombro. Sabe, no sentido de uma coisa fantástica. Aí você fala, o assombro da presença, porque só a presença criaria um horizonte lindo como aquele. Que arraso, que assombro. Seria mais ou menos a expressão celta. Então se fala, o assombro da presença. Então vamos dar um exemplo, Gabriel. Você, num dia muito seco, caiu uma chuva, refrescou a atmosfera, cheirinho de terra molhada, você agradece aquela chuva e fala, que assombra esse cheirinho de terra molhada. Sabe, uma coisa que te trouxe algo lúdico no coração. Você, por exemplo, tem um filho pequeno, chega em casa e encontra o olhar brilhante do seu filho vendo você como pai chegar. Eu, no caso, voltando para casa, encontrando o Rama, meu Yorkshire lá me esperando, falo, que assombro ver o amor que essa criaturinha tem por mim e eu por ela. Que assombro olhar nos olhos da pessoa amada, o Gabriel. Você fala, que assombro. O dia hoje foi difícil. Quando eu encontrei você, me iluminou o dia. Que assombro. Então você fala, o assombro da presença. E aí você agradece a presença por aquilo. Deixa eu dar outro exemplo, Gabriel. Encontrar um grande amigo depois de um tempo sem vê-lo. Não é um momento de alegria? Você fala assim, encontrar você valeu o dia. Que assombro. Quer dizer, uma coisa lúdica. Deixa eu dar um outro exemplo, Gabriel. Tem pessoas, amigos, que você encontra e fala assim, e aí, tudo bem? Como é que vai seu relacionamento? Aí a pessoa reclama e fala assim, tô levando, é karma. É horrível isso, não é? Não é legal quando a pessoa fala assim, você pergunta, como é que está seu relacionamento? Ela fala assim, é um presente. Todo dia eu agradeço a presença por ter colocado essa pessoa no hall da minha vida. É um presente. Que assombro. Sabe, é uma expressão lúdica linda, são os presentes da presença que trazem esse assombro, o cheiro da terra molhada de chuva num dia quente, encontrar alguém amado, né? Olhar nos olhos da pessoa que você ama, olhar um pôr do sol, o nascer do sol, escutar um solo de guitarra da banda que você mais gosta, escutar a música que você gosta, sabe? Ver um poema do poeta que você mais ama. Isso tudo é um assombro. E aí se dizia o seguinte, Gabriel, viver é um assombro, precisamos agradecer. Então, essa expressão lúdica, os presentes da presença, eu escrevi algumas palavras para lembrar desse presente, e um deles é a espiritualidade. O acesso que a gente tem hoje a esses temas espirituais é um assombro, e por isso agradecemos a presença. Eu vou usar de fundo, enquanto eu leio o texto, que o título é Palavras para lembrar dos presentes da presença, o CD do artista neozelandês John Mark, mora na Nova Zelândia, junto com David Anthony Clarke. É um CD que se chama The Living of Ireland. Nós vamos usar a faixa número 3, 100 Shades of Green, e a faixa 4, que é Freeborn Man. Enquanto eu leio o texto, rola uma canção logo depois, aí eu volto para falar do Opono com vocês, que eu estou devendo já. Então, vamos usar as músicas do John Mark de fundo. Vou virar aqui para a câmera, o pessoal que estiver assistindo pelo YouTube, tá a capa do CD. Vamos lá então, por favor, Gabriel. Eu fiz o texto imaginando outros estudantes espirituais, como vocês, que estão me ouvindo agora.
Subindo a montanha, nós dividimos o pão. Em volta da fogueira, nós cantamos juntos. Diante das dificuldades, nós compartilhamos as soluções, pois, assim, nossos mestres espirituais nos orientaram. Eles sempre nos disseram para caminharmos juntos. E nas iniciações, nos tornamos irmãos de ideais. Ah, quantas vezes nós olhamos para o céu estrelado e falamos da vida universal da qual fazemos parte. E falamos, nossos olhos brilharam muito no alto das montanhas celtas. E quando andávamos pela Campina Baixa, nós ríamos como crianças, porque os espíritos das brumas vinham nos sussurrar as verdades espirituais. Muitas vezes nós voamos juntos para fora do corpo, onde, além das bordas dos sentidos, nós comungamos com as estrelas. Os mestres nos ensinaram sobre a questão das vidas sucessivas, e nós sabíamos que nos encontraríamos por muitas vezes e nos reconheceríamos pelo amor à espiritualidade, e isso seria motivo de grande alegria espontânea. Sim, um dia nós estivemos juntos nas montanhas celtas e hoje novamente estamos aqui no aprendizado de mais uma vida. E nós podemos nos sentir, mesmo à distância, de coração a coração. O nosso elo invisível é a espiritualidade que tanto amamos. E os espíritos continuam nos sussurrando as verdades espirituais, pois, além das bordas dos sentidos, os mestres continuam velando por nós. Oxalá sejamos dignos da força da presença. Os espíritos das brumas nos disseram: sejam sempre amigos e parceiros de ideais luminosos. Jamais deixem intrigas toldarem a luz dos seus corações. Partilhem juntos da fogueira do discernimento. Dividam o pão da amizade verdadeira. Cantem juntos a alegria dos bons propósitos. Dancem com as estrelas em suas saídas do corpo. Promovam sempre atitudes positivas. Ao longo das várias vidas, vocês se reconhecerão pelos ideais. Os espíritos benfeitores sempre os acompanharão, invisivelmente, pois eles os conhecem profundamente, desde o alto das montanhas celtas. E por onde vocês forem, honrem os ensinamentos espirituais, e que nada os afaste da força da presença. Sim, eles nos disseram isso, em espírito e verdade. Então, que hoje nós nos saudemos através da espiritualidade que tanto amamos. Mesmo à distância, compartilhemos os ideais que nos movem na senda, porque em nossos corações nós nos sentimos.'Twas the dark of his eyes that beguiled of my heart, as we lay in the stable so bare. A young servant girl, he the lord of the land, as I gazed on his face so fair. Such a love that we knew would tear at your heart, though we knew that it never
'twas Ireland he loved far more than his life, and to fight for the brave and the free. In the morning he rose, and away he did ride, with a kiss for a fond farewell, and a promise to return at the rising of the moon to the lands that he loved so well. And I saw in his eyes the fire of his soul, and I feared for the future to be. In my heart then I knew I would see him no more, for he died for the brave and the free. Child at my breast is a patriot son from a line that never will end. For it's not about power, money or greed, or the troops that the English will send. And someday in his youth he will take up the cause, for a free-born man is he, and his heart will be wrapped in her mantle so green, and he'll fight for the brave and the free. Ok, pessoal. Ô, Gabriel, essa música é emocionante, não é? Gente, esse é o CD do John Mark, chamado The Living of Ireland. Essa música que vocês acabaram de ouvir chama-se Freeborn Man. Vocês acham no YouTube, tá? E todas as músicas que eu uso, na descrição do programa, no canal do YouTube, eu coloco o nome das músicas e também no site do IPPB, na rádio IPPB. Vocês podem achar todos os dados das músicas lá também, tá? Ô, Gabriel, quanto tempo nós temos? 5 minutos só? Caramba, será que vai dar para ler
o Opono aqui. Se eu ficar devendo isso aqui, o pessoal vai me pegar depois. Você acha que dá? Talvez, em vez da gente usar a música de fundo, usássemos logo... Não vai bater, não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar a faixa 2 desse CD do John Mark de novo. Dá tempo. Gente, semana que vem eu explico para vocês o Ho'oponopono. A explicação mais técnica, vinda dos Kahunas, do Hawaii. Hoje eu quero ler a mensagem que xamã Kahuna extrafísico me passou uns 4 anos atrás durante uma reunião no grupo de estudos que eu tenho ali no Brooklyn, às terças-feiras à noite. E não é exatamente falando para as pessoas fazer o Ho'oponopono. Ele já havia aparecido algumas vezes e ele fala que eles, havaianos, são irmãos nossos, brasileiros, devido à espiritualidade. Ele quis falar sobre o benefício que o Ho'oponopono pode causar para a gente. E ele chama simplesmente Opono. Tá? Vai no diminutivo mesmo. Semana que vem eu explico para vocês o significado das palavras, que tem a ver com perdão, reconciliação de coração, equilíbrio, estar bem e em paz consigo mesmo. Então, olha o que ele me passou, gente, que mensagem forte. Solta o som aí pra gente, Gabriel. A mensagem dele é contundente e ao mesmo tempo muito carinhosa. Não há conversa com os brancos sobre as nossas práticas espirituais. O que para nós é sagrado, para eles não passa de superstição. Nós escutamos os sussurros espirituais de nossos ancestrais. Nossas montanhas só falam ao nosso coração. A natureza canta e nós ouvimos. Opono também é sobre isso, sobre ouvir o que a natureza nos fala. Opono é o respeito à essência de cada um, porque interliga as consciências, mesmo à distância. E nós estamos junto com vocês, cantando o Opono. Nós respeitamos a vocês. Vocês agora são nossos irmãos. Nós somos os guardiões do segredo e o fogo é nosso irmão. Opono é cura planetária. É o nosso presente para vocês. Pensem no Opono com alegria. Pensem em seus entes queridos sob a luz do Opono. Com o Opono tudo melhora. Vamos continuar cantando o Opono para vocês. É o nosso presente. E vocês, repetimos, são nossos irmãos do Brasil. E tudo está certo, como deve ser. Opono é tudo isso. É amor e só faz bem. Tall tree, turn and face the west. Oh, we're running with the wind. A high cliff top, we're waiting with the rest for this journey to begin.
These broken wings won't fly. These broken wings won't fly at all. And oh, how we laugh. Maybe we should crawl. Oh, and ask to be excused. We shout loudly of answers to it all. Oh, but we have been refused. For these broken wings won't fly. Amigos, essa bela canção que vocês estão ouvindo agora é do artista escocês Doug McLean. O nome da canção se chama Broken Wings. Vocês acham ela no YouTube, é muito linda. Doug McLean, Broken Wings. A gente usou para complementar essa mensagem sobre o Ho Opono. Na semana que vem eu explico o Ho Opono mesmo em si, aqui para quem não conhece, tá? Eu quis dar ênfase à mensagem dele, um xamã, kahuna havaiano desencarnado, que me passou isso aqui há 4 anos. E eu não tinha, até hoje não passei a limpo, tá no rascunho ainda. Bom, Gabriel, em cima da linha, horário, obrigado aí pelo seu trabalho hoje. Amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. O programa está com uma audiência bem legal nesse retorno. Muito obrigado mesmo a vocês e nós estamos muito felizes aqui. Eu por estar de volta, a diretoria da rádio, meus colegas aqui da rádio, os operadores, outros comunicadores. Que legal estar aqui, graças à presença, e que o programa seja sempre um assombro. Até mais.